Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo hoje sobre a disciplina do 12º ano, onde vou resolver aqui uma questão que me foi enviada para a minha página do Facebook sobre derivabilidade em R. Então o problema é o seguinte: seja f uma função derivável em R. Esta informação é importante e sabe-se que a reta de equação y igual a menos x mais 3 é tangente ao gráfico de f no ponto abscissa 1. Epá, vocês nesta altura do campeonato, quando vos dizem isto, dão-vos a equação de uma reta tangente ao gráfico de uma dada função numa determinada abscissa, e imediatamente vocês vão extrair daqui duas informações. A derivada de f no ponto abscissa 1 vai ser igual ao declive dessa reta tangente. E o declive dessa reta tangente é menos 1, então a derivada no ponto abscissa 1 será igual a menos 1, e mais, vocês vão determinar também, ou vão extrair o ponto de tangência, porque o ponto de tangência tanto pertence à reta, né? Vocês têm assim aqui uma função, faz isto, estamos aqui a falar assim de uma reta tangente à função num determinado ponto, neste caso no ponto abscissa 1, este ponto de tangência é um ponto que pertence à reta, obviamente, mas também pertence à função. O y deste ponto será exatamente igual ao f de 1, onde eu posso fazer a leitura do y também na reta tangente, porque o ponto pertence a ambos os elementos. Ou seja, quais serão as coordenadas do ponto de tangência? O x é 1, vou à reta, né? Substituo o x por 1 e dá-me y igual a menos 1 mais 3, o que dá 2. Então também posso daqui inferir que o f de 1 é exatamente igual a 2. Tudo bem. Avançando então aqui no segundo ponto, dizem-me que f é estritamente decrescente em R, quer dizer, a função é sempre decrescente. Mediante estas duas informações, qual das seguintes afirmações é necessariamente verdadeira? E temos aqui 4 opções. Eu vou analisar cada uma e, obviamente, nas falsas eu darei uma justificação para a falsidade dessa mesma afirmação. Ou seja, quer dizer, não é bem falsa, mas não é necessariamente verdadeira. Quanto aqui à linha A, nós temos assim, o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é menos infinito. E vocês podem estar a pensar, mas não é sempre decrescente, então não vai para menos infinito, se ela é sempre decrescente. Não necessariamente, esta A não é necessariamente verdade. Então eu vou dar um contra-exemplo. Basta imaginarem assim uma função que possua uma assíntota horizontal, onde a função pode ser estritamente decrescente, né? Estritamente decrescente, mas não vai para menos infinito, vai para um número real, né? Não é necessariamente verdadeira aqui a questão A. Na opção B, dizem-me o seguinte: o gráfico de f não tem pontos de inflexão. Bem, o ser estritamente decrescente não implica que não tenha pontos de inflexão. Então eu vou dar esta afirmação B também é falsa, e eu vou dar aqui assim um contra-exemplo. Então vou pensar, por exemplo, vou pensar de uma função, numa determinada função, que seja, por exemplo, menos x ao cubo. E vou tentar imaginar o gráfico desta função. Reparem que isto é uma função estritamente decrescente. Vocês podem usar as vossas calculadoras e constatarem isso. Quer dizer, menos x ao cubo seria uma função que, a nível de desenho gráfico, faria assim qualquer coisa, né? Faria assim qualquer coisa deste tipo. Mais coisa, menos coisa, o gráfico é algo deste género. Bem, será que essa função é estritamente decrescente em R, em todo o seu domínio? Será que esta função não tem pontos de inflexão? Tem. Esta função tem um ponto de inflexão. Se vocês fizerem aqui a primeira derivada daria menos 3x². E se fizessem a segunda derivada daria menos 6x. Se vocês igualassem esta segunda derivada a 0 e resolvessem esta equação, quer dizer, o x dava 0. E se fizessem uma tabelinha
olhando para esta expressão, há a ter assim um declive negativo, anulava-se em... x igual a 0, não é? Há a ter ali um 0 em x igual a 0. Anulava-se para x igual a 0, antes é positiva, depois é negativa, mudança de sinal, segunda derivada é 0. Teriam aqui, ou seja, aqui em 0, existe um ponto de inflexão. Ou seja, apesar da função ser estritamente decrescente, não quer dizer que a função não tenha pontos de inflexão. Daí esta afirmação ser falsa. Terceira afirmação, para todo x pertencente a R, a derivada de f é menor do que 0. E vocês devem estar a pensar, ela é estritamente decrescente, quer dizer, é sempre decrescente. Quando é decrescente, a derivada é negativa, quer dizer, isso é decrescente em R, então esta afirmação é verdadeira. Também não é necessariamente verdadeira. Reparem, e vou tomar este mesmo exemplo. Esta seria, nesta função, esta seria a expressão da primeira derivada. Menos 3x quadrado, não é? Quanto ao sinal desta derivada, ela não é sempre negativa. Esta derivada não é sempre negativa. Eu vou fazer aqui o gráfico dessa derivada. Apesar da função f ser estritamente decrescente, esta derivada não é sempre negativa em R. Se vocês desenharem, isto é uma parábola com a concavidade voltada para baixo e com um zero. Então seria mais ou menos isto. Esta função aqui, esta função f, cuja derivada é menos 3x quadrado, o sinal desta segunda derivada não é sempre negativo. Para x igual a 0, se x for igual a 0, f' de x dá 0. Então não é necessariamente verdadeira. Não tem que ser forçosamente sempre negativa. Pode ter zeros. Então esta afirmação C é falsa também. O que nos deixa apenas com a afirmação D. Então a opção correta só pode ser a D. Mas pensemos um pouco nesta afirmação D. Nós aqui temos que o limite de f quando x tende para 1 é igual a 2. Será que isto é verdade? Podemos pensar no seguinte, o f de 1 é igual a 2. Mas quer dizer, a imagem e o limite não têm de ser necessariamente iguais. Bem, nós podemos pensar assim aqui num determinado caso, onde o limite não tem de ser igual à imagem, necessariamente. Neste caso terá que ser, mas por outra razão. Eu poder pensar assim aqui, eu sei que f de 1 é igual a 2, isto vem desta informação aqui, desta aqui. Mas a questão da imagem da função quando x é igual a 1 ser igual a 2 implica que o limite seja também 2? Não necessariamente, não é? Eu poder pensar assim numa função que para x igual a 1 o y dava 2, né? Eu podia pensar assim aqui neste ponto, né? Nesta imagem da função para a abscissa igual a 1, e será que o limite tem de ser igual à imagem? Não necessariamente, né? Eu podia ter assim aqui uma função onde o limite aqui até desse 3, a função ali estaria aberta e depois continuava assim, quer dizer, o limite aqui quando x tende para 1 daria 3 e o f de 1 é igual a 2, quer dizer, o f de 1 ser igual a 2 não implica necessariamente que o limite seja igual a 2. Aliás, nem implica sequer eu ter f de 1 igual a 2 que exista limite, podia o limite até nem existir. A função depois podia começar assim aqui de baixo e ir assim. Neste caso, para x igual a 1, nem há limite de f de x, quando x é igual a 1, nem sequer existe. Ou seja, a imagem não implica que exista limite, sequer. Mas agora o que nós temos aqui, nestes casos que nós vimos, a função não era contínua, era descontínua. Mas o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos que a função é derivável em x igual a 1. Então cuidado, aí a história já é diferente, porque se a função tem derivada para x igual a 1, relativamente ao teorema da derivabilidade e continuidade, se a derivada existe em x igual a 1 e é finita, então a função é contínua. Então f é contínua em x igual a 1, teorema da derivabilidade e continuidade. Se uma função tem derivada finita num ponto, então ela é contínua nesse ponto. E se a função é contínua nesse ponto, então o limite de f de x quando x tende para 1 terá forçosamente que ser igual ao f de 1. Porque a função é contínua. Definição de continuidade, o limite tem que ser igual à imagem. Sendo assim,
Sendo assim, o limite, visto que f de 1 é igual a 2, o limite f de x só pode ser 2. E esta afirmação, devido à continuidade da função pela existência da derivada, é necessariamente verdadeira. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.